Olá, cursistas! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Eu sou a Rosimeire e vou estar com vocês na disciplina Associativismo e Cooperativismo, que faz parte do segundo módulo deste curso. Na videoaula de hoje, nós iremos aprender os conceitos, tipologias e o papel das cooperativas no desenvolvimento econômico, regional e local. Isso tudo como uma forma de associativismo. Bem, então, para começarmos, vou apresentar para vocês agora o primeiro objetivo, que é o objetivo principal dessa disciplina, que é a disciplina visa orientar o futuro profissional sobre seu papel como agente de intervenção socioeconômica na realidade das empresas do primeiro, segundo e terceiro setor do país, especialmente através do associativismo. E como objetivos específicos, nós temos apresentar os conceitos introdutórios sobre o cooperativismo, relacionar os princípios do cooperativismo, conhecer a tipologia das organizações sociais e seu papel fundamental no desenvolvimento da economia local e regional. Então, hoje, nesta videoaula, que refere-se à primeira semana, nós iremos iniciar com os conceitos introdutórios sobre o cooperativismo. O sistema cooperativo, ele encontra-se difundido em diversas partes do mundo. E esse sistema, ele pode ser entendido em cada região de forma distinta. Entre as formas que se tem costume de falar ou de entender quando se fala a respeito de cooperativismo, nós temos os termos como cooperação, cooperado, cooperativo, cooperativa, cooperativismo e outras formas de referenciar-se ao ato de cooperar, mesmo sem um significado muito preciso. Para entendermos melhor, vamos a alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de cooperar. Cooperar significa trabalhar simultaneamente ou coletivamente com outras pessoas na busca de objetivos comuns. Nós podemos dizer que o cooperar, ele faz parte principalmente de um conceito em que você, como uma pessoa, pode estar contribuindo com o desenvolvimento ou com a atividade que uma outra pessoa ela está desenvolvendo. É como se você estivesse trabalhando em equipe, como você estivesse trabalhando de forma a cooperar com as atividades que ali o indivíduo está pretendendo realizar. Outro conceito que nós temos é o conceito de cooperação. Nós podemos dizer que a cooperação, ela pode ser entendida como um método de ação pelo qual indivíduos ou famílias com interesses comuns se propõem a construir um empreendimento no qual os direitos de todos são iguais e as sobras alcançadas são repartidas somente entre os sócios, de acordo com a sua participação na atividade societária. Então, nós podemos dizer que a cooperação ela é uma forma de trabalho de forma coletiva em que se planejam os serviços, as produções, a comercialização e outros necessários para o alcance do objetivo do grupo. Isso significa unir e coordenar meios e esforços de cada um para realizar a sua atividade em comum. É claro, sempre visando um resultado procurado por todos, de modo em que todos saiam ganhando. Então, a cooperação, ela pode trazer, de modo geral, uma maior participação, porque quanto mais o cooperado
ele participa deste processo, os resultados eles são divididos em partes iguais pelos outros cooperados. Outro conceito que nós temos a respeito do cooperativismo está relacionado à cooperativa. Então, a cooperativa, nós podemos dizer que é a associação dos produtores, dos fabricantes, trabalhadores ou consumidores que se organizam e administram empresas econômicas com o objetivo de satisfazer uma variada gama de necessidades. Em outras palavras, nós podemos dizer que a cooperativa ela enuncia que é uma associação, né, de várias pessoas, de vários tipos de atividades econômicas e que partilham as sobras, né, de outras formas que iriam para, por exemplo, para um intermediário. Então, de outro modo, nós podemos dizer que são associações de pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de um proveito comum, sem objetivo de lucro, e sim objetivos em que todas as partes saiam ganhando. Outro conceito que nós temos é o conceito de cooperativismo. O cooperativismo, ele é um movimento, filosofia de vida e modelo socioeconômico, capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social. Aqui, neste caso, nós podemos também dizer que seus referenciais fundamentais estão relacionados à participação democrática, à solidariedade, à independência e à autonomia. É um sistema fundamentado na reunião de pessoas e não no capital. Assim também podemos dizer que o cooperativismo visa as necessidades do grupo e não do lucro. Além disso, o cooperativismo ele busca prosperidade conjunta e não individual. Então, estas diferenças fazem do cooperativismo a alternativa socioeconômica que leva ao sucesso com equilíbrio e justiça entre os seus participantes. Além deste conceito de cooperativismo, o cooperativismo, ele se relaciona também à questão do cooperado. Então, o cooperativismo seria essa reunião, né, de pessoas a partir de um objetivo comum. E cooperado é o quê? É a pessoa, é um membro, parte da cooperativa, que neste caso, né, é o trabalhador rural ou urbano, o profissional de qualquer atividade socioeconômica que associa para ativamente participar de um dos segmentos cooperativos, assumindo responsabilidades, direitos e deveres. Então, quando buscamos um significado mais preciso para se referir a certas técnicas de trabalho coletivo, esta é a característica mais comum de um gênero completo de organização, sociais, econômicas e que são aí então conhecidas por cooperativas. Então, a cooperativa, nós podemos dizer, dentro deste processo do cooperado, a cooperativa, ela fundamenta-se na economia solidária e se propõe a obter um desempenho econômico eficiente com fins sociais, através da produção, né, de bens e de serviços. Então, agora, nós vamos ver algumas informações que estão relacionadas à cooperativa, principalmente no que se refere às suas características. Bem, aqui nós temos uma das principais características, que é uma organização, pelo menos organizada com 20 pessoas físicas unidas pela cooperação e ajuda mútua.
ou seja, né, essa questão de cooperar, de colaborar, de terem interesses em comum. Outra característica de uma cooperativa é a gestão democrática e participativa, com objetivos econômicos e sociais comuns, ou seja, fazer com que todos que estão associados à cooperativa possam ganhar de acordo com a sua participação. Outra característica são os aspectos legais e doutrinários, que são distintos de outras sociedades. E, por fim, a cooperativa, ela fundamenta-se na economia solidária, ou seja, a ajuda mútua, fazer com que aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, para que elas possam produzir e se desenvolver economicamente. Bem, mas qual é realmente o objetivo da cooperativa? Então, os objetivos da cooperativa, eles estão elencados em 3. Primeiro, construir uma sociedade justa e livre, através da organização social e econômica da comunidade em bases democráticas, ou seja, a cooperativa, ela se une através dos cooperados e para a tomada de decisão é necessário a participação de todos os associados. O segundo, atender às necessidades reais dos cooperados, ou seja, prestar serviços aos seus associados. Então, apenas os associados é que, na verdade, devem trabalhar para atingir ou para satisfazer as suas necessidades. Uma pessoa, por exemplo, que não é cooperada, ela pode participar ou não da cooperativa. Para participar em forma de um componente, como forma de uma pessoa que está ali agregando valor para a cooperativa, ele não pode. Para ele participar, ele precisa se associar. Outro objetivo da cooperativa é obter um desempenho econômico eficiente através da produção de bens e serviços com qualidade e confiabilidade transmitida aos seus associados e clientes. Então, quando a cooperativa ela se une, quando os produtores ou os prestadores de serviços eles se unem, automaticamente eles conseguem entregar um produto com quantidade, com qualidade, o que seria diferente se fosse apenas um produtor individual. Às vezes esse produtor ele não conseguiria entregar para um determinado cliente uma quantidade específica de produtos ou de serviços que ele desenvolve. Bem, e quais são as vantagens de se aderir a uma cooperativa? Então, dentre elas, nós temos, ela pode ser dirigida e controlada pelos próprios associados, ou seja, o associado aí, ele como o dono do seu próprio negócio. Outra vantagem, menor custo operacional em relação aos bancos, porque neste caso, estas cooperativas, elas têm políticas relacionadas aos planos de créditos. Além disso, crédito imediato e adequado às condições dos associados, atendimento personalizado, facilidade em abrir contas e a possibilidade dos associados se beneficiarem na distribuição das sobras ou dos excedentes. Pois bem, então nesta videoaula nós aprendemos os conceitos elencados a respeito do cooperativismo e também as características, objetivos e as vantagens de ser um cooperado, de participar de uma cooperativa. Na próxima videoaula, nós iremos apresentar o objetivo e que está relacionado aos princípios do cooperativismo. Até a próxima aula. Na videoaula passada, nós aprendemos
que o cooperativismo ele pode ser definido como a colaboração entre pessoas com interesses em comum. Vimos também que elas se juntam, essas pessoas, quando elas têm esse interesse, elas se juntam e conseguem vantagens que dificilmente conseguiriam de forma individualizada. Bem, agora o nosso objetivo da videoaula de hoje, ainda da primeira semana, é relacionar os princípios do cooperativismo. Bem, qual seria a finalidade desses princípios? Nós podemos dizer que a finalidade dos 7 princípios, porque nós temos 7 princípios do cooperativismo, e a finalidade dele é que sejam linhados em orientações que o cooperado ele pode seguir. Seria as linhas orientadas de ações desse cooperado. Ou seja, estes princípios, eles podem permitir que as cooperativas, elas coloquem em prática seus valores, né, aquilo que ele acha de maior importância. Então, estes princípios, eles são pautados por ideia de democracia, de liberdade, de equidade, de solidariedade e justiça social. Então, os princípios cooperativistas, eles são uma série de alinhamentos gerais, né, pelos quais se regem as cooperativas e constituem a base filosófica do movimento cooperativo. Então, agora, vamos falar a respeito do primeiro princípio do cooperativismo. Então, o primeiro princípio é a adesão voluntária e livre. O que seriam isso? São organizações voluntárias, né, que se manifestam de forma voluntariada, aberta à participação de todos que estiverem dispostos a utilizar os seus serviços e assumir a responsabilidade como membro. Então, o cooperado, além de ele se manifestar voluntariamente, é interessante que ele também participa, que ele tenha responsabilidade, porque é como se fosse ele trabalhando para o seu próprio negócio. Então, quanto mais ele produz, quanto mais ele consegue se desenvolver economicamente, essa economia ela vem proporcional àquilo que ele aplicou na cooperativa. Então, ou seja, assumir a responsabilidade como membros, sem discriminação de sexo, raça, classe social, opção política ou religiosa. Então, a pessoa ela deve conhecer e respeitar os acordos estabelecidos pela maioria no estatuto. Ou seja, todos têm os mesmos direitos, todos têm as responsabilidades que são ali designadas de acordo com as suas, de acordo com aquilo que ele for assumir em relação aos serviços que são dedicados à cooperativa. O segundo princípio do cooperativismo, ele está relacionado à gestão democrática pelos membros. Então, as cooperativas, elas são organizações democráticas, ou seja, aquela em que todos participam. Não é nada autoritário, não é nada livre. Existe a decisão, ela é tomada por todas as pessoas ou aquela que ganha, que seria a maioria das pessoas. Então, as cooperativas, elas são organizações democráticas, controladas pelos seus membros, que participam ativamente na formulação das suas políticas e na tomada de decisões. Então, tanto homens quanto mulheres eleitos como representantes dos demais membros, eles são responsáveis perante essa cooperativa. Então, os cooperantes, quando eles estão reunidos em assembleias, eles discutem e também votam os objetivos, as metas do trabalho em conjunto que são propostas
pelos associados, assim como eles também elegem os representantes que irão administrar a cooperativa. Pois bem, o terceiro princípio está relacionado ao econômico dos membros. Então, todos os contribuintes, eles contribuem igualmente para a formação do capital da cooperativa. Então, se a cooperativa ela é bem administrada e obtém uma receita maior que as despesas, esses rendimentos serão divididos entre os sócios. Por isso que nós falamos que quanto mais você trabalha, quanto mais você desenvolve na cooperativa, maiores são os seus ganhos e esses ganhos são divididos entre os sócios. O quarto princípio é o princípio da autonomia e independência. As cooperativas, elas são organizações autônomas, controladas por seus membros, que são os donos do negócio. A cooperativa, ela pode, assim como os cooperados, eles podem firmar acordos com outras organizações, incluindo instituições públicas e as organizações não governamentais. Ou também ela pode recorrer a algum capital externo, e isso deve ser feito em condições que assegure o controle democrático pelos seus membros e que mantenha a autonomia da cooperativa. Então, esse recorrer a capital externo, ele não pode influenciar na tomada de decisão, não pode influenciar na autonomia do cooperado. O quinto princípio está relacionado à educação, à formação e à informação. As cooperativas, elas promovem a educação e a formação dos seus membros, dos seus representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das suas cooperativas. Como nós podemos observar, assim como nós veremos em videoaulas posteriores, é muito importante que todos dentro da cooperativa, todos aqueles que assumem papel de gestão dentro da cooperativa, que eles tenham uma formação, que eles conheçam como é o funcionamento da organização, como essa organização ela está inserida no mercado externo ou no ambiente externo, quais são os aspectos de melhoria, principalmente em relação à gestão financeira, quais são os custos que ela desembolsa, quais são esses gastos que ela desembolsa no decorrer ali da prestação de serviço ou de algum produto. Então, o gestor, assim como os cooperados, eles precisam ter conhecimento de como é o funcionamento da cooperativa, porque caso eles não consigam fazer isso, eles não conseguem desenvolver de forma eficiente, eficaz e efetiva a gestão da cooperativa. Além disso, a educação, a formação e a informação devem servir como uma estratégia de vantagem de cooperação, principalmente para o público em geral e especialmente para os jovens que fazem parte ou que podem vir a fazer parte da cooperativa. O sexto princípio está relacionado à intercooperação. Então, para o fortalecimento do cooperativismo, é importante que haja um intercâmbio de informações. Então, que essas informações elas se relacionam e se correlacionam, assim como dos produtos e serviços entre as cooperativas, viabilizando o setor como atividade socioeconômica. E, por fim, o sétimo princípio é o princípio do compromisso com a comunidade. As cooperativas, elas devem trabalhar para o desenvolvimento sustentado das suas comunidades através de decisões aprovadas por seus membros, determinando comprometimento com a comunidade na qual ela se insere. Até porque a cooperativa, ela é um sistema de ajuda mútua, nós podemos dizer, de sustentabilidade, de modo que
essa ajuda mútua ela possa abarcar o maior número de pessoas que dependem dela e vice-versa. Pois bem, no módulo, ainda na primeira semana, a nossa próxima videoaula ela vai estar relacionada a conhecer a tipologia das organizações sociais e seu papel fundamental no desenvolvimento da economia local e regional. Até a próxima videoaula. Na videoaula passada, nós vimos a importância dos 7 princípios do cooperativismo. Isto é, esses princípios são aqueles que vão nortear, que vão orientar as ações dos cooperados. Esses princípios, quando conhecidos, podem permitir às cooperativas colocar em prática os seus valores. Estes são pautados por ideia de democracia, liberdade, equidade, solidariedade e justiça social. Então, agora nós vamos aprender a respeito da tipologia das organizações sociais e seu papel fundamental no desenvolvimento econômico, local e regional. Pois bem, quando falamos em estrutura organizacional, nós estamos falando justamente naquele desenho da organização, onde as pessoas conseguem ver, observar a hierarquia, a linha hierárquica e como essa cooperativa ela consegue ou ela pode funcionar de modo eficiente, eficaz e efetivo. Então, para definir a estrutura organizacional, nós podemos dizer que ela é como uma estrutura de poder. Então, ela é constituída com o objetivo de permitir que os associados eles possam apresentar seus problemas e necessidades e, a partir daí, a forma de como esses problemas ou essas necessidades podem ser resolvidas com base na democracia e na ajuda mútua. Pois bem, e é a partir destas necessidades, destes problemas, que os cooperados eles podem definir ou redefinir as metas da cooperativa para que serviços por ela prestados sejam relevantes para os associados. Dessa mesma forma, para os recursos que nela são alocados, para que eles sejam eficientemente empregados nas suas relações sociais e mercadológicas. Bem, então, ao verificar a questão da estrutura organizacional, nós podemos, então, desenhar o organograma da cooperativa. Esse organograma, ele é demonstrado a partir de uma formalidade em que podemos perceber o redesenho ou o desenho da organização. Então, o organograma da cooperativa é que vai definir a divisão do trabalho e a autoridade, assim também vai delinear o sistema de comunicação da organização, seja de forma ascendente ou descendente, segundo as várias funções necessárias para o alcance de seus objetivos, assim também das suas metas, elencadas conforme um horizonte de tempo determinado. Então, como nós podemos perceber, esse daqui é um organograma de uma cooperativa qualquer, onde nós temos a Assembleia Geral, os representantes regionais, o Conselho Central de Representantes, o Conselho de Administração, a Auditoria Externa, o Conselho Fiscal, o Presidente, o Vice-Presidente e as diretorias. Bem, também temos nesta próxima figura desenhado
os tipos, né, de cooperativas, quais são os ramos de cooperativas então existentes hoje no Brasil. Então, no que tange às áreas de atuação das cooperativas brasileiras, nós podemos dizer que existe hoje no Brasil aproximadamente 4.693 cooperativas atuando nos seguintes ramos. Então, nós temos aqui no ramo do turismo e lazer, da educação, da agropecuária, da mineração, da produção, assim também alguns tipos especiais de cooperativa, da habitação, do trabalho, do transporte, da infraestrutura, do consumo e da saúde, além da cooperativa de crédito. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas cooperativas para entendermos como que é este processo de gestão? Pois bem, então, dentre os tipos, nós temos a cooperativa do segmento agropecuário. Talvez seja a cooperativa que mais vem se expandindo no nosso contexto econômico. Essas cooperativas, elas são compostas pelas... esse segmento, né, ele é composto pelas cooperativas de produtores de um ou mais dos seguintes produtos. E aqui eu coloco, não todos, porque são muito mais do que esses que estão apresentados aqui, mas eu estou trazendo esses como uma forma de conhecimento. Então, nós temos as cooperativas voltadas para o segmento de abacaxi, abelhas e derivados, açúcar, álcool, algodão, alho, arroz, aveia, aves e derivados, banana, batata, bovinos e derivados, cacau e derivados, feijão, fumo, hortaliças, leite e derivados, maçã, madeira, sisal, soja, suínos e derivados, trigo, urucum, uva e derivados e as cooperativas de fornecimento de insumos agropecuários, além de outras atividades econômicas típicas da produção agropecuária. Outro segmento é o de consumo, que é constituído por cooperativas de abastecimento. Então, essas cooperativas, elas se subdividem em fechadas e abertas. As fechadas são aquelas que admitem como cooperados somente pessoas ligadas à mesma empresa, ou sindicato, ou profissão. E as abertas são aquelas em que a população ela pode participar, é só ela querer se associar. Outro segmento é o de crédito, que é composto pelas cooperativas de crédito rural e por cooperativas de crédito urbano. Podemos dizer que o segmento de cooperativas ele é um dos segmentos mais dinâmicos do cooperativismo. No passado, que foi brutalmente esfacelado pelo poder econômico dominante da década de 60 e durante toda a década de 70. Então, a partir da década de 80, o cooperativismo de crédito, ele busca novamente ocupar seu espaço, apesar de todas as dificuldades que lhes são impostas, e conta hoje com uma participação significativa no mercado de crédito, que vem, a partir daí, resultando no crescimento exponencial do segmento. Outro segmento é o segmento educacional. Então, estas cooperativas, elas surgiram a partir da deficiência do Estado de promover um ensino público de qualidade e da falta de estrutura financeira das famílias de bancar altos custos do ensino particular. Tais cooperativas, elas são basicamente formadas por professores que se organizam como profissionais autônomos para prestar serviços educacionais, também por alunos de escolas agrícolas, que neste caso, além de contribuírem para o sustento
da escola produzem mercadorias a serem comercializadas, e pelos pais de alunos que buscam melhor educação para seus filhos, administrando escolas e contratando professores. O próximo segmento é o segmento especial. Este segmento ele é constituído por cooperativas não plenamente autogestionadas. Elas são formadas por pessoas relativamente incapazes, necessitando, por exemplo, de um tutor ou de um curador para que o seu funcionamento seja eficaz. Neste segmento estão as cooperativas constituídas por pessoas relativamente incapazes por diversos motivos, como menores, silvícolas, deficientes mentais, entre outros. O próximo segmento é o segmento habitacional, que é constituído por cooperativas de construção, manutenção e administração de conjuntos habitacionais. As atuais cooperativas habitacionais, como estão atualmente constituídas em grande parte, são consórcios para a construção de casas e não cooperativas, já que, como característica básica, a sua liquidação tão logo seja concluída o projeto habitacional. Bem, a próxima é o segmento de mineração, que é composto pelas cooperativas mineradoras de calcário, ouro, pedras preciosas, sal e outros minerais. Este segmento ele foi criado pelo sistema OCB em 1993 para destacar as cooperativas de extração mineral. O próximo segmento está relacionado à produção, que é composto pelas cooperativas produtoras de eletrodomésticos, móveis, tecidos, entre outros bens de consumo, onde os meios de produção eles pertencem às pessoas jurídicas e os cooperados eles formam o seu quadro diretivo, técnico e funcional. O próximo segmento está relacionado à infraestrutura, que é composta por cooperativas de eletrificação rural, mecanização agrícola, limpeza pública, telefonia rural, entre outros serviços comunitários. E tem como um dos principais objetivos prestar coletivamente um serviço de que o quadro social necessita. O segmento de trabalho ele é composto pelas cooperativas de arquitetos, artesãos, artistas, auditores e consultores, aviadores, cabeleireiros, catadores de lixo, contadores, costureiras, dentistas, inspetores, médicos, professores, psicólogos, vigilantes, entre outras atividades de ofício, técnicas e profissionais neste mesmo aspecto. Já o segmento de saúde, ele é constituído principalmente por cooperativas médicas, odontológicas, psicológicas e de usuários. Então, esse tipo de segmento, ele é basicamente voltado para a área da saúde e dedica-se à prestação e à promoção da saúde humana. Já o segmento transporte, ele é composto por cooperativas que vão atuar na prestação de serviços de transporte de cargas e de passageiro. Neste caso, esse tipo de segmento, ele é como se fosse uma espécie que pode ser enquadrada no ramo de trabalho, mas também pode ser dividida às peculiaridades de suas atividades, que tem como uma forma própria, né, ou uma denominação própria. E por fim, nós temos o segmento de turismo e lazer, que é constituído por cooperativas que prestam ou atendem direta e prioritariamente o seu quadro social com serviços turísticos,
lazer, entretenimento, esportes artísticos, eventos e de hotelaria. Pois bem, na próxima semana, nós iremos aprender a respeito de os conceitos introdutórios do associativismo, entender as novas formas de integração que estimulam o desenvolvimento coletivo, conhecer as características, objetivos e vantagens de se associar, descrever o processo de criação de uma cooperativa e conhecer a estrutura organizacional da associação. Até a próxima videoaula.